E aí, pessoal? Tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo de uma série na qual eu vou construir um jogo de plataforma usando a ferramenta Construct 2 da Sierra. Tá ok? Teve muita gente aqui no site pedindo por um tutorial de desenvolvimento de jogo de plataforma e eu achei legal então trazer esse conteúdo para vocês aqui, ok? Usando essa ferramenta que é uma das mais populares no desenvolvimento de jogos em duas dimensões, jogos 2D. Beleza? Então, se você não está familiarizado com a ferramenta, é legal dar uma olhada no vídeo que eu chamei o vídeo 0, que é o vídeo introdutório, onde eu apresento o Construct, onde eu apresento um pouquinho do projeto, tá ok? E caso você já tenha assistido esse vídeo, então vamos botar a mão na massa agora, vamos começar o desenvolvimento do projeto, beleza? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês baixarem esse arquivo aqui, essa pastinha, que vai estar com nossos arquivos de som e imagem, ok? Aqui dentro a gente vai ter todos os sprites que a gente vai usar para caracteres, para fundo, cenário, um monte de coisa. Beleza? Bom, eu já estou com o meu Construct aberto aqui, então vamos começar o desenvolvimento do projeto. Ó, legal? Então vem aqui no File, New, vou construir um novo projeto, New Empty Project, Open. E aqui tem algumas configurações que mais para frente talvez seja interessante vocês darem uma estudada, mas como esse projeto é bem introdutório mesmo, eu não vou perder muito tempo explicando todas as configuraçõezinhas aqui não, tá beleza? Vamos focar então nas coisas práticas. Bom, uma coisa muito útil é a gente aprender as técnicas de navegação aqui, usando a rodinha do mouse, que vai nos ajudar muito, tá ok? Então segurando o Ctrl e girando a rodinha do mouse para frente ou para trás, eu tenho aqui o acesso ao zoom da ferramenta para a gente visualizar melhor o layout onde vai ser trabalhado, onde vai ser desenvolvido o projeto. Tá ok? Segurando o Ctrl e girando a rodinha do mouse. Apertando a rodinha do mouse, eu tenho essa cruzinha aqui na tela que me permite movimentar o layout. Isso aqui também é muito útil, ok? E segurando o Ctrl, o Shift e girando a rodinha do mouse, eu dou uns saltos de zoom muito grandes aqui, que podem nos ajudar também em determinados momentos aqui. Bom, essa parte branca aqui que a gente está vendo, isso aqui é o tamanho total do meu layout, ou seja, vai ser o tamanho total da fase do jogo, do meu mundo do jogo. E se vocês conseguem enxergar aqui, essa parte pontilhada, não sei se está dando para ver direito aí no vídeo, mas tem um pontilhado aqui que ele representa o tamanho da tela, quer dizer, o tamanho daquilo que está sendo exibido efetivamente para o jogador. Então a gente repara aqui que o mundo, o tamanho da fase, é bem maior do que o tamanho da tela, e isso nos vai permitir uma navegação por dentro da fase, por dentro do nosso mundo do jogo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer nesse projeto é configurar esses formatos aqui, o layout e o tamanho da tela. Então se a gente vier aqui na nossa janelinha de configurações, na nossa barra de configurações aqui, vocês vão encontrar aqui ó, Window Size, que é referente ao tamanho da tela, o tamanho do que está sendo exibido, da câmera que vai exibir o nosso pedacinho de mundo para o jogador. Então aqui eu tenho a largura e a altura, eu vou colocar as seguintes configurações, 800 de largura por 600 de altura. Tá ok? E se eu clicar aqui em qualquer espaço vazio, eu vou ter as configurações do layout aqui. O layout vai ser o nosso mundo do jogo. E aqui eu tenho Layout Size, que é o tamanho do layout. Eu vou colocar 3 vezes o tamanho da tela, tanto na largura quanto na altura. Ou seja, eu vou ter 2400 de largura por 1800 de altura. Então isso aqui dá uma fase de um tamanho bem legal para a gente trabalhar. Tá ok? Bom, algumas coisas que eu vou configurar aqui também vão ser o nome do jogo, tá? Se eu quiser voltar nas propriedades do projeto, eu venho aqui, ó, Project Properties. Eu vou no View e ele abre para mim as configurações do projeto. E vou dar um nome para o nosso projeto.
Eu vou chamar de Cave Survivor. Opa, Survivor. Aqui vai ser a versão 1.0.0.0, que a gente está começando a fazer agora. E eu não vou mexer em mais nada por aqui no momento não. Ah, vou sim. Esse Full Screen in Browser, eu gosto de deixar ele, de trabalhar com ele desligado. Porque essa opção aqui, ela vai fazer com que toda vez que a gente renderizar o jogo, ele já renderize o jogo em tela cheia. E eu não gosto disso, eu gosto de renderizar o jogo do tamanho que eu planejei a tela mesmo. Ok? Depois, quando a gente lá no final do projeto for exportar esse jogo para publicação, aí a gente vai voltar a ativar isso aqui, porque é uma exigência da Zero. Quando você quer publicar um jogo lá no site deles, eles exigem que você deixe isso aqui marcado, deixe habilitado a tela cheia. Tá joia? E a princípio, acho que não tem mais nada aqui que eu queira configurar não. Bom, então eu já tenho aqui o meu layout configurado, minha tela de jogo configurada. Vou salvar o meu projeto, para a gente não correr o risco de perder. Eu vou aqui na área de trabalho mesmo, dentro da minha pastinha Cave Survivor, eu vou salvar por aqui mesmo. Chamar de Cave Survivor mesmo. Salvar. Bom, aqui na minha mão direita, eu vou ter a minha árvore de diretórios do projeto e vou ter essa aba aqui que são das layers, das camadas do meu projeto. Assim como o Photoshop e outras ferramentas de edição de texto, o Construct também nos permite trabalhar com camadas diversas. Isso aqui vai ser muito útil para a gente. A gente está trabalhando com a versão gratuita do Construct. Ele nos permite no máximo 4 camadas. Se eu quiser colocar mais camadas, eu teria que comprar a licença, né, a versão paga do Construct. Mas a gente só vai precisar de 3 camadas para o desenvolvimento desse projeto. Então isso aqui mais do que nos atende. Bom, eu vou criar logo todas as minhas camadas. A camada de baixo eu vou chamar de fundo. Então eu venho aqui ou no Rename Layer, ou dou um F2, ou simplesmente clico em cima da camada e posso mudar o nome dela. Então eu vou chamar essa aqui de fundo. Vai ser onde vai ficar o background, onde vai ficar o cenário do meu jogo. Essa camada central aqui eu vou chamar de principal. Vai ser onde vai acontecer o jogo efetivamente, onde eu vou colocar todos os elementos que vão interagir entre si. E essa primeira camada aqui eu vou chamar de HUD, H-U-D. O que quer dizer HUD, né? É bom que vocês se acostumem, porque em outros tutoriais e videoaulas, etc., você vai ver muito essa expressão. HUD quer dizer Heads Up Display, ou seja, é como se fosse uma camada que fica sempre na altura da vista do usuário, está sempre à vista para o jogador. É onde você vai colocar suas informações, como vida, pontos e informações importantes para o feedback ao jogador. Você pensa em Homem de Ferro, mais ou menos? É como se fosse aquela interface do Jarvis, que está sempre ali no rosto do Tony Stark. Ali ele tem acesso a várias informações sobre o sistema, sobre o que está acontecendo na armadura dele. É a mesma ideia. Aqui a gente vai ter o nosso jogador, né? Ele vai ter sempre acesso às informações sobre o jogo, sobre o que está acontecendo no jogo, qual a pontuação dele, quantas vidas ele tem, como é que ele está de energia, se ele tem itens, etc. e tal. Bom, já criei minhas camadas, então eu vou adicionar aqui o background. Então eu vou selecionar a minha camada fundo e vou inserir um objeto no meu jogo, ok? Então prestem muita atenção, esse é um dos 4 pilares que eu considero, tá, de desenvolvimento no Construct 2, que é a inserção de objetos. Para inserir objetos, eu vou ou dar 2 cliques em qualquer lugar do projeto, ou então clicar aqui com o meu botão direito, Insert New Object. Tá bom? E aqui eu tenho um leque de possibilidades de objeto que eu posso inserir no meu projeto. E vocês vão reparar que a grande maioria dos objetos que eu vou inserir no projeto serão do tipo Sprite. Então vou selecionar aqui esse alienígenazinho aqui do Space Invaders, que é o nosso Sprite, e vou dar um nome para ele. Ok? Esse aqui eu vou chamar de fundo, que vai ser uma imagem que eu vou usar como background para o meu jogo. Então aqui, ó, Insert. Aqui ele me permite escolher uma posição para colocar esse objeto no meu mundo de jogo.
E eu vou colocar em qualquer posição, porque depois eu posso configurar essa posição de forma mais minuciosa. Aí ele vai me abrir aqui essa janelinha de edição de imagem, que o Construct nos permite desenhar ou editar de alguma forma a imagem que a gente vai usar. Nesse caso aqui eu já tenho uma imagem pronta, que é o meu background, que é o meu fundo do jogo, meu cenário. Então eu venho aqui em cima, nessa pastinha aqui, e eu vou clicar nela, e aí eu vou navegar até aquela pastinha que está na minha área de trabalho, Projeto Cave Survival, que vocês vão baixar aí através do link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Venho aqui em Imagens, Telas, etc. E eu vou procurar essa imagem aqui, ó, fundo.png. Ok? Dou 2 cliques na imagem. E aqui vale a mesma regra de navegação que a gente usou na interface do Construct. Seguro o Ctrl, giro a rodinha para dar um zoom out. Bom, na nossa janela de edição de imagem tem uma série de ferramentas que a gente nem vai botar a mão, mas tem algumas que são muito úteis. Uma delas é essa aqui, ó, Set Origin and Image Points. A gente vai clicar nela e vai aparecer aqui um targetzinho que ele vai ser a âncora, né, o ponto de referência da minha imagem para eu trabalhar o posicionamento dela na minha tela. E aqui eu tenho as coordenadas em x e y desse ponto de referência. Ele está posicionado aqui no centro da nossa imagem, tanto em x quanto em y. Para posicionar essa imagem de forma eficiente no meu layout, eu vou querer botar essa âncora aqui na origem da minha imagem, ou seja, no ponto 0, 0. Então vou botar 0 em x, 0 em y, e ele vai ficar aqui no canto superior esquerdo, tá ok? E é aí mesmo que eu quero, porque aí eu vou casar o canto superior esquerdo da imagem com o canto superior esquerdo do layout. Então ok, eu já coloquei aqui meu ponto de origem, posso fechar aqui, já apareceu a minha imagem de fundo dentro do meu layout. E agora vocês reparam que como ela está selecionada, as características que estão sendo exibidas aqui na minha barra de configurações do projeto são as características do objeto que está selecionado. Então, ou seja, são as características da minha imagem de pano de fundo. Então aqui eu tenho a layer na qual ele está posicionado, ok? São as 3 layers que a gente criou agora mesmo. E ele está no fundo, eu vou deixar ele no fundo mesmo. E tem aqui, ó, cara, a propriedade Position, que é referente ao posicionamento dele no layout. Então aqui eu vou colocar 0, 0, porque eu quero ele na origem do meu layout. Tá ok? Aqui eu não vou mexer em mais nada não. Então já coloquei o meu fundo, o meu cenário do jogo. Agora eu venho aqui na camada principal e eu vou inserir um mapa do meu jogo, ou pelo menos a parte visual do mapa do meu jogo, na qual o meu personagem principal vai poder se deslocar, através do qual ele vai navegar no meu mundo de jogo, tá ok? Então eu selecionei aqui, ó, camada principal, vou inserir um novo objeto do tipo Sprite, e eu vou chamar esse aqui de mapa. Ok, vamos inserir. Novamente apareceu aquela cruzinha para inserção de objetos. Clico em qualquer lugar, vou carregar uma imagem que eu já tenho pronta, e vou aqui na minha pastinha de telas, etc. E vou procurar essa imagem aqui, ó, mapa.png. Selecionei. Ele vai me dar um aviso aqui dizendo que essa imagem é muito grande, ela tem 2400 por 1800, que foi o tamanho que a gente configurou para o layout, ou seja, ela vai ocupar o nosso layout inteiro. Ele tenta avisar aqui que isso pode comprometer o desempenho do nosso jogo em determinados dispositivos. Nos dispositivos que eu testei, que são apenas computadores mesmo, né, jogando através da internet, eu já publiquei esse jogo na internet, já fiz teste em vários computadores. Não tive nenhum problema de desempenho. Talvez se fosse rodar isso num dispositivo móvel, no celular, no tablet, talvez isso desse realmente algum problema de desempenho, mas em computadores eu não observei isso nenhuma vez. Então acho que esse aviso dele é um pouco paranoico. Tá ok? Então aqui tem a nossa imagem, né? E tá lá o nosso targetzinho de posicionamento da origem. Assim como a gente fez no cenário, naquela imagem de fundo, eu vou pegar essa origem aqui também e vou colocar em 0, 0. Ou seja, né, na origem da imagem aqui, o ponto 0 em x, 0 em y. Vou fechar aqui. E da mesma forma, né, as características da imagem selecionada, ou seja, do meu mapa,
estão editáveis aqui na nossa barra de propriedades. Eu venho aqui no Position e vou colocar também em 00 em relação ao layout. Dessa forma que o nosso mapa vai ocupar todo o layout certinho. Tá, beleza? E ele vai ficar, né, como a gente colocou na camada principal, que é a camada que sobrepõe a camada de fundo, então o nosso mapa vai ficar por cima da camada de fundo. Aí vocês talvez vão ficar incomodados com o fato de que o fundo é bem menor do que o tamanho do nosso layout. Mas lá para frente, quando a gente for mexer numa característica chamada Parallax, a gente vai ver que isso aí vai ser resolvido de uma forma muito interessante. Por enquanto não se incomodem com isso não. Bom, já que nós estamos inserindo objetos aqui, eu vou inserir logo o meu personagem principal. Por enquanto a gente não vai mexer em nenhuma configuração dele não, mas só para a gente ter uma referência. Então eu vou inserir aqui um novo objeto, do tipo Sprite. E esse aqui eu vou chamar de Player. Vocês podem chamar do jeito que vocês acharem mais conveniente. Vou inseri-lo aqui. Vou navegar em busca da imagem. Ele não está na telas, etc. não. Vou voltar aqui na minha pasta imagens. Ele está aqui, ó, nessa pasta Player. Tenho aqui animações. E vou pegar esse aqui, ó, parado. Ok? Vou dar um zoom nele aqui, ó. Tá aqui o nosso guerreiro. E o ponto de origem dele, ao invés de colocar aqui em cima, eu vou colocar aqui, ó, embaixo dos pés dele, centralizado em X, tá? Porque se a gente quiser ver as dimensões da imagem, a gente vem nesse ícone aqui, ó, que tem uma setinha apontando para os dois lados aqui, ó, Resize. Ele permite que a gente redimensione a imagem, ou que a gente simplesmente verifique qual o tamanho da imagem com a qual a gente está trabalhando. Ele tem 10 pixels de largura e 13 pixels de altura. Ok? Não vou mexer nisso não, deixei do jeito que está. Ele é bem pequenininho mesmo, vocês vão reparar, mas eu acho tranquilo de trabalhar com ele assim. Teve muita gente que criticou esse projeto, falou, pô, meu personagem é bem miudinho e tal. Eu achei que ficou interessante, deu características assim, ficou divertido jogar com ele pequenininho desse jeito. E ele está com o ponto de origem centralizado em X e está no extremo dele em Y. Ele tem 13 pixels de altura, ele está lá no fundão. 13 pixels, tá? Que fica bem no pezinho dele, fica legal de trabalhar. Outra coisa que a gente tem que ver aqui é esse último íconezinho aqui, ó, Set Collision. Tá, ok? A gente seleciona ele e a gente vê que ele, por default, ele tentou adivinhar o formato do meu personagem de forma muito infeliz, diga-se de passagem, porque pegou aqui no joelho do bichinho, coitado. Então, para deixar isso aqui legal, eu vou apertar com o botão direito em cima e vou aqui, ó, Set to Bounding Box. E aí ele vai pegar toda a área da minha imagem do personagemzinho. Beleza? Eu vou querer trabalhar com ele dessa forma aqui. Então, a origem dele lá embaixo no pé e a área de colisão dele, Set to Bounding Box. Então vou fechar aqui, já está inserido no projeto meu personagem. A gente vê que ele é bem miudinho mesmo. E aqui eu posso posicioná-lo à vontade, ok? Bom, então a princípio, se eu der um F5 agora para renderizar o jogo, para a gente ver como é que ele está ficando, ele já vai aparecer aqui no meu navegador, ó, como um projeto estático, tá? Não tem nada acontecendo, até porque a gente ainda não programou nada para acontecer. Então vamos começar com alguma, não digo nem programação, mas começar a estabelecer características de interatividade aqui para o nosso jogo, né? Deixa eu fechar aqui o meu navegador. E aliás, em tempo, já que eu falei de navegador, me lembrei outra coisa. Se a gente vier aqui nas propriedades do nosso projeto, vocês vão procurar aí, ó, aqui em configurações, settings, configuration settings. A gente mexeu aqui nesse full screen on browser, né? Colocou desabilitado, eu coloquei pelo menos. E em cima dele tem aqui, ó, preview browser, que é um navegador no qual o nosso projeto vai ser renderizado enquanto estamos desenvolvendo o projeto. Ou seja, sempre que eu der F5 ou apertar aqui em cima nesse Run Layout, que ele executa o layout que está sendo trabalhado,
ele vai abrir o nosso projeto no navegador que tiver selecionado aqui. Se eu deixar default, ele vai tentar identificar automaticamente quem é o navegador padrão do meu sistema operacional, quem está configurado como navegador padrão. Mas se eu quiser escolher algum outro navegador especificamente, é só abrir aqui e ele vai me oferecer aqui, ó, o Chrome, o Edge, Internet Explorer, Firefox, Opera, etc. e tal. Eu vou deixar configurado inclusive aqui o Firefox, porque eu acho que ele abre um pouco mais rápido do que o Chrome. Tá, ok? Então isso aí é interessante, não vai fazer lá muita diferença aqui no desenvolvimento do nosso projeto, mas é legal você saber disso. Bom, então agora, como eu disse, vamos configurar aqui algumas especificações de interatividade. Eu vou selecionar o meu jogador, né, o player, meu personagem principal, e vou introduzir agora um segundo pilar do desenvolvimento de projetos aqui no Construct, que é o chamado Behavior, quer dizer, são os comportamentos do objeto que está selecionado. Tá, ok? Então, com o personagem principal selecionado, eu venho aqui nas configurações dele e venho aqui em Behaviors para adicionar comportamentos ao meu personagem. Bom, então ele vai abrir para mim essa janelinha aqui de edição de comportamentos. Por enquanto ela está vazia, porque ele não tem nenhum comportamento configurado ainda. Eu venho aqui nesse símbolozinho de mais para adicionar um novo comportamento. Vou clicar aqui, ó, ele vai abrir essa série de possibilidades, esse leque de opções de comportamentos que eu posso adicionar ao meu personagem. E como ele vai ser um personagem de jogo de plataforma, olha só que intuitivo que eu tenho aqui, ó. Eu já tenho um bonequinho aqui escrito Platform. Então é esse mesmo que eu quero adicionar para o meu personagem. Ok? Características de personagem de jogo de plataforma. Então vou fechar aqui, depois eu vou inserir outros comportamentos nele, mas por enquanto vamos mexer só nesse. E aqui eu já tenho algumas possibilidades de configuração do meu movimento, do meu comportamento de personagem de jogo de plataforma. A gente vê aqui, ó, tem a velocidade máxima, tem a aceleração, desaceleração, a força do pulo, a gravidade, como a ação da gravidade vai afetá-lo, uma velocidade máxima de queda, double jump, quem já jogou, sei lá, Ninja Gaiden tinha um double jump, eu acho. O original do Nintendo não, mas eu acho que depois vieram com uma versão que tinha. O Jump Sustain, isso aqui é o seguinte, quanto mais tempo você apertar o botão de pulo, mais alto o personagem pula. Se você deixar 0, ele tem uma única altura, se você apertou uma vez, ou seja por muito tempo, ou seja por pouco tempo, ele pula sempre na mesma altura. Default Controls, que ele já traz aqui alguns controles referentes à setinha do teclado. E Initial State Enable. Se quando a gente começar o jogo, você já vai estar habilitado as configurações de características aqui de personagem de plataforma no nosso objeto. Tá, ok? A princípio eu nem preciso mexer em nada não. Eu só vou colocar aqui para a gente observar o comportamento do nosso personagem se eu renderizar o jogo agora com o comportamento de personagem de plataforma adicionado ao nosso personagem principal. Então se eu der um F5 para renderizar, agora o nosso personagem já está sofrendo a ação da gravidade e já cai rumo ao abismo infinito. Ok? Então deixa eu fechar aqui. Vou aproveitar e vou inserir um outro comportamento, ainda com o personagem selecionado. Venho aqui em Behaviors, venho na setinha de mais, eu posso somar vários comportamentos ao meu personagem. E vou procurar aqui pelo seguinte comportamento, esse aqui, ó, Scroll To. Ok? Selecionei aqui, adicionei para o meu personagem o Scroll To. Esse comportamento aqui ele garante que a câmera do jogo esteja sempre focando no personagem que tiver esse comportamento. Então, vou fechar aqui, se eu renderizar de novo. Agora, a câmera acompanha o nosso personagemzinho caindo para a sua desgraça, caindo no abismo infinito, que é o jogo que não possui ainda nenhum objeto sólido sobre o qual ele possa se apoiar. Já que ele sofre a ação da gravidade, ele é atraído para baixo e a gente não tem nada que dê sustentação para ele, né? Porque o nosso cenário aqui, o nosso mapa, ele por enquanto ele é só uma imagem, ele não possui nenhuma característica de programação para causar interatividade com outros objetos. E a gente vai solucionar esse problema agora.
eu vou inserir aqui um novo objeto, um objeto do tipo sprite. Eu vou chamar esse objeto de bloco. Vocês podem chamar de parede, de chão, o que vocês quiserem. Então vou inserir aqui o objeto. E esse objeto ele não vai ter uma imagem, tá, ok? Eu vou usar uma cor nele só para identificá-lo. Então eu venho aqui no baldinho de tinta, cliquei aqui e vou escolher alguma cor berrante aqui, alguma coisa que seja fácil de identificá-lo. Vou botar um vermelho aqui. Vou aqui no baldinho de tinta e vou clicar nele para ele ficar todo vermelho. Tá, ok? Nem vou mexer mais nada não. Já fecho aqui, já apareceu aqui meu bloco todo vermelho. E eu vou adicionar aqui um comportamento ao bloco, aqui na aba Behaviors. Aqui a gente já aprendeu a adicionar o comportamento, eu vou buscar o comportamento sólido. Tá, ok? Então agora eu tenho um bloco que possui comportamento sólido. E usando esses quadradinhos aqui na borda, eu posso arrastá-los e moldar o meu bloco da forma que eu achar mais conveniente. Bom, uma outra coisa que eu vou fazer com o meu bloco é mudar a opacidade dele. Que ele está vendo aqui, ó, ele cobre o meu mapa e ele fica 100% opaco. Então eu não consigo enxergar através dele. Eu vou botar essa opacidade dele em 50%, que aí ele fica um pouquinho transparente, eu não consigo ver sobre o que eu estou posicionando. Tá, ok? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou moldar o meu bloco para que ele fique posicionado em cima da imagem do meu mapa. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Tá vendo aqui? Ó? A ideia é a seguinte, essa imagem do mapa aqui, ela simboliza um chão, né? Uma plataforma sobre a qual meu personagem vai poder andar. Só que ela não possui nenhuma característica programável, né? Logicamente ela não possui nenhuma característica de interatividade. Quem vai oferecer a ela, quem vai atribuir a ela essa característica de interatividade com o personagem vai ser o meu bloco. Quer dizer, na verdade o personagem vai andar sobre esse objeto bloco aqui. Então eu vou colocar o meu bloco exatamente em cima da plataforma, tá? Vou moldar a plataforma para ela cobrir meu bloco. Tá, ok? Usando aqui o zoom e as ferramentas de navegação no mapa. Bom, vou puxar aqui, ó. Que, por exemplo, ele cobriu toda essa plataformazinha aqui. Tá, beleza? Então, se eu renderizar meu jogo agora, vocês vão observar que meu personagem já fica, né, em pé em cima do bloco. E como ele possui comportamento de personagem de plataforma, usando as setinhas do mouse eu já consigo navegar com ele, andar para um lado, para o outro e pular. Mas veja bem, se eu tentar andar para fora do meu bloco, ele cai novamente, né, no abismo infinito do jogo que não foi programado. Mas é claro que, tipo assim, a gente não vai deixar esse bloco vermelho por cima do nosso cenário, né, do nosso mapa tão bonitinho. Então deixa eu fechar ele aqui. Eu venho aqui nas características do bloco, aqui embaixo, onde eu tenho as propriedades aqui, ó, Initial Visibility, ou seja, visibilidade inicial do bloco. Ele está visible. Eu vou selecionar aqui e vou colocar Invisible, ou seja, ele vai ficar invisível no nosso jogo. Se eu renderizar agora, ó, parece que o nosso personagem está andando em cima da plataforma, em cima do mapa que eu desenhei mesmo. Tá, ok? Então esse aqui vai ser o nosso exercício para o momento. Qual é a ideia? A gente vai pegar todo o nosso mapa e nós vamos preencher esse mapa com blocos. Então deixa eu fazer alguns aqui para vocês verem como que funciona isso. E depois vocês vão pegar a ideia e vão fazer o mapa inteiro vocês mesmos, porque é um processo que pode demorar um pouquinho. Então eu vou deixar vocês fazendo e vou dar uma cortada no vídeo aqui, tá? Então é o seguinte, segurando a tecla Ctrl do teclado, tá bom? Prestem atenção aqui. Eu vou segurar a tecla Ctrl do teclado, vou clicar em cima do meu bloco e vou arrastar para o lado. Olha aqui, ó. Ele criou um outro bloco. Entendeu? Aquele bloco que estava lá posicionado em cima da plataforma, ele continua lá. E ele criou uma cópia daquele bloco para eu poder mexer com essa cópia também. Então agora eu vou pegar essa cópia do bloco e vou moldar em outra parte do mapa.
Aqui, ó. Vamos botar direitinho para não ficar torto. Beleza? Aqui embaixo também. Ah, se ficar sobrepondo o outro tem algum problema? Não, problema nenhum, tá? Então, legal. Então já tem essa plataforma e esse bloco aqui também já está configurado para gerar colisão. Segurei o Ctrl, venho aqui, arrasto para o lado. Eu tenho mais um bloco. Agora eu vou pegar essa parte aqui. Arrasto para cá. Dou uma conferida. Vejo se está direitinho. Beleza. E assim eu vou fazendo. Seguro o Ctrl, arrasto. Criei outro bloco. Agora eu vou botar aqui. Entendeu? Vou fazendo por cima de todo o meu mapa. De toda a parte sólida do mapa, né? Tudo que é para ter colisão, eu vou colocar aqui esses bloquinhos transparentes, que são eles que vão dar realmente essa característica de colisão para o personagem. Então isso aqui é como se eu estivesse mapeando os pontos de colisão do meu jogo. Tá ok? Então agora eu vou dar um corte aqui no vídeo, que eu vou fazer todo o mapa e vocês façam aí, dê um pause no vídeo e façam no mapa de vocês. Aí depois vocês veem se ficou igualzinho aqui ao meu, se ficou legal. Beleza, terminei aqui então de fazer o mapeamento das áreas de colisão do meu mapa, da fase do jogo. Eu só deixei dois cantinhos aqui, que são cantinhos inclinados, justamente para mostrar como que eu faço para inclinar nossas imagens, para trabalhar a inclinação das imagens. Então eu vou duplicar esse carinha aqui, vou ajustar para o formato que eu quero, e tem esse pontinho quadrado aqui no meio. Se eu segurar esse pontinho e girar, eu consigo trabalhar a inclinação das imagens. Ok? Aí eu dou um zoom aqui, ajusto o formato e dou uma inclinada nele para ele ficar aqui mais ou menos do jeitinho que eu quero. Tá bom? E outra forma de trabalhar a inclinação é vindo aqui nos seus valores absolutos. Eu venho aqui na característica ângulo do objeto que está selecionado e posso colocar um valor absoluto nele, né? Por exemplo, aqui eu estou com ele 72 ponto alguma coisa, coloco negativo, ele vai inclinar para o outro lado. Aí eu venho aqui e encaixo na minha outra parede inclinada, só fazer um ajuste nele aqui, para ficar certinho. E pronto. Aqui não precisa ficar muito detalhado não, porque o personagem aqui mais pra frente eu vou colocar um fogo aqui, uma coisa que o personagem não vai ficar aqui de boa, tranquilinho, passeando não. Entendeu? Então com isso eu concluí todo o mapeamento de áreas de colisão do meu cenário, da minha fase. Aí se eu não quiser ficar visualizando essa coisa vermelha na frente do mapa, eu venho aqui na minha janelinha onde estão dispostos os meus objetos do jogo, seleciono o bloco, ele vai selecionar todos os blocos que estão presentes aqui no jogo. Aí eu clico aqui no meio com um botão direito, eu vou ter aqui ó, Z Order. Eu vou colocar Send to Bottom of the Layer. Aí ele manda isso aqui para o fundo da camada, quer dizer, ele manda para trás da área de colisão, da área de visualização do mapa. Ok? Então agora eu só vejo o mapa e quando eu renderizar o jogo, o meu personagem vai interagir com os blocos que ali estão. Outra coisa que pode ser interessante para vocês também é colocar essas camadas aqui como transparente. Fica essa camada branca aqui no fundo, isso pode incomodar um pouco. Então é só eu selecionar a camada, que por exemplo selecionei o fundo, venho aqui ó, nas propriedades dela, transparente, coloco Yes, e aí ela fica transparente. A principal, se não me engano, já está transparente, e essa já está. Normalmente ele coloca a camada base, né? A camada que está por trás ele coloca como branco. Aí a gente pode selecionar transparente ou não. Isso aí é uma coisa que realmente não afeta em nada o nosso desenvolvimento do jogo aqui, do projeto. Tá ok? Então, se eu renderizar o jogo agora, dou um F5 aqui. Agora meu personagem já pode navegar por todo o cenário, ok? Vocês repararam que aqui ficou mais alto, né? Um pouquinho, a colisão eu não configurei aqui certinho não.
porque aqui, como eu falei, eu vou colocar um fogo, o personagem não vai nem interagir com essa área aqui. Mas o resto eu procurei colocar da forma mais precisa que eu consegui aqui. Espero que vocês tenham feito o mesmo. E agora uma última coisa que eu vou fazer nesse vídeo é ajustar, porque tá vendo, o cenário ele é bem menor do que o mapa, do que o layout. Então fica essa impressão esquisita aqui, né? Que a gente vai andando com o personagem e o cenário fica para trás. Isso aqui, como eu disse antes, é porque eu vou usar uma técnica chamada Parallax. O que é o Parallax? Ele é uma forma de simular profundidade em um ambiente bidimensional. Tá bom? É mais ou menos tentar simular aquela ideia quando a gente está viajando de carro, que a gente repara que as coisas que estão mais próximas da gente se movem mais rápido e as coisas que estão mais distantes se movem mais lentamente. Então eu vou configurar aqui um percentual de deslocamento em relação à câmera. Para cada camada eu vou ter um percentual diferente e isso vai dar uma sensação de profundidade para a gente. Então a camada de fundo, que é a camada que está mais distante da minha câmera, eu venho aqui nas propriedades dela e eu tenho aqui, ó, Parallax, tá vendo? Então do jeito que ela está se deslocando na mesma velocidade da câmera, quer dizer, ela está deslocando 100% da velocidade de deslocamento da câmera. Eu vou configurar aqui para se deslocar a 20% da velocidade de deslocamento da câmera. Se eu renderizar o jogo agora, vocês vão reparar que os objetos que estão na camada da frente, na camada principal, eles se movem mais rapidamente do que a camada de fundo. E com isso, apesar da nossa camada de fundo ter uma imagem menor, essa imagem ela meio que rende mais, porque ela está se deslocando somente a 20% de velocidade da câmera. Então isso aqui dá essa sensação legal de fundo pra gente, né, de profundidade. Parece que é uma coisa mais tridimensional, né? E a gente ainda aproveita uma imagem pequena e ajusta ela para ocupar um cenário maior. Tá ok? Então eu vou salvar meu projeto por aqui. Hoje eu acho que a gente atingiu a meta com esse vídeo aqui de começar o nosso projeto, já colocamos o cenário. E aí no próximo vídeo a gente vem adicionar animação para o nosso personagem principal, tá bom? Eu agradeço vocês por terem me acompanhado aqui e espero encontrá-los no próximo vídeo aí. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima.